Durante esses séculos que não houver campo magnético, então nós vamos estar expostos na Terra à radiação solar e raios cósmicos. Então, provavelmente, a vida vai se extinguir na Terra durante uma inversão estível. Temos mais um! São gêmeos! Olá, doutor Osmar. Olá, Enes. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Bom, o filme Twister chega aos cinemas dia 11. Eu confesso para vocês que eu amava País dos Raios e eu sou apaixonado por filme catástrofe, mas as coisas estão se intensificando e parece que está chegando cada vez mais perto da gente, né? Eu queria saber de vocês, quando eu estava no colégio, eles me ensinaram que o Brasil não tinha terremotos, porque não estava em cima de uma placa tectônica. E agora, em janeiro, nós tivemos o maior terremoto no Brasil, na escala 6,6 Richter, no Acre. E também no Sul, nós vimos tudo o que aconteceu. Por que essas tragédias estão se intensificando e estão começando a acontecer no Brasil também? Doutor Osmar, essa é para o senhor, hein? Bem, o que a gente está vendo, né, é que o clima está mudando, né? Cada dia mais a gente percebe os efeitos das mudanças climáticas. Há 20 anos atrás, esse é um assunto controverso. Passado 2 décadas, hoje já existe um consenso de que as coisas estão mudando e que é hora de a gente buscar já agir para enfrentar as mudanças. Muitas dessas mudanças são inevitáveis, outras não, mas muitas são inevitáveis. Então, ou seja, nós precisamos trabalhar no sentido de, ao menos, minimizar os impactos que elas vão trazer. Um exemplo típico é essa situação do sul do país que comentou. O Brasil, ele é o país com mais incidência de raios no mundo. Vocês sabem dizer por quê? Bom, a razão é que o Brasil é o maior país da região tropical do planeta. Aquela região central do planeta, mais quente, e por ser mais quente favorece a formação de mais tempestades e raios. E o Brasil é o maior país dessa região, e por isso ele ostenta então esse título de campeão mundial em incidência de raios. Eu vi recentemente, eu morro de medo de raio, porque aqui na região do interior de São Paulo é uma das piores regiões ainda, é a região com mais incidência de raio do Brasil inteiro. E eu li que se o seu pelo arrepiou, você está numa tempestade, está num lugar aberto, ferrou. Qual que é o procedimento que as pessoas podem fazer se acontecer isso com elas? Bem, essa é uma situação bastante específica, né? Ou seja, uma pessoa está num lugar descampado e os pelos ficarem arrepiados. Quando os pelos ficam arrepiados, significa que você está na iminência de cair um raio muito próximo, até mesmo em você. É uma situação muito crítica. Aconteceu ano passado com um alpinista lá no Rio de Janeiro que morreu e foi relatada essa circunstância. Então, é uma situação muito crítica e a pessoa deve imediatamente buscar sair do local onde ela está. Claro que isso muitas vezes é possível, outras vezes não é possível. E se for possível sair do local, para ir para onde? De preferência, entrar dentro de um carro fechado ou entrar dentro de uma residência. Se não der tempo, qual é o procedimento para sobreviver? Se você não tem para onde ir e não der tempo, o procedimento é ficar agachado com os pés juntos. Esse é o procedimento. Nunca ficar deitado. Agora, Mestre, queria falar um pouco com você. Vocês eram caçadores de tempestades. Eu queria saber como foi a sua experiência como jornalista e o que mais te assustou. A equipe do Dr. Osmar, 10 anos atrás, me convidou para embarcar numa jornada atrás de raios. E a gente fez isso para o Fantástico. E foi muito interessante. Essas perguntas, como a que você acabou de fazer, surgiam a todo momento, porque a gente estava ali esperando, né, para conhecer aquilo que é o dia a dia do Dr. Osmar. O Dr. Osmar, ele comanda um laboratório de eletricidade atmosférica no INPE, que é o maior centro de estudo do tema no Brasil. Então, eu estava viajando, ficamos viajando um mês, né, juntos, e eu estava ali com uma pessoa que sabia tudo de raio. É fascinante. E a gente tem essa conexão com o raio, com a natureza, e meio inexplicável, né? A gente tem medo, a gente tem admiração, e, de fato, você mesmo acaba de dizer que tem medo de raio, né? Você não está sozinho, desde Dom João VI, né? Dom João VI talvez tenha sido o mais famoso
cidadão ligado ao Brasil aí com medo de raios. Ele tinha medo lendário. Ele, quando veio para o Rio de Janeiro, e na época havia muita tempestade lá também, com mais vegetação do que tem hoje, e ele se escondia embaixo da cama, diziam, né? Coitado, né? O príncipe regente, coisa e tal, príncipe herdeiro. E aí, até hoje, a gente não sabe direito como lidar. E uma coisa que me encantou foi perceber isso, né? O que mais te protegeria de uma situação de raios, se você tiver essa possibilidade, é você entrar num automóvel. O doutor Osmar me explicou isso. E eu dizia, sim, porque aí tem os pneus que são de borracha e isolam. Não é isso, não. Não é isso, não. É porque é a gaiola metálica que está em volta de você que faz aquele efeito da tal gaiola de Faraday. Né? E aquilo recebe os átomos da eletricidade e aquilo escorre para o chão. Doutor Osmar, se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrija, por favor. Né? Mas a questão dos raios está presente na vida da gente. Né? Hoje a tecnologia nos ajuda a ter acesso a muita informação, mas o raio está lá, né? No dia a dia do cara que mora no campo, especialmente o dele, porque ele está mais exposto. A gente vive dentro de gaiolas, seja de ferro, de concreto, de cimento, né? E estamos razoavelmente protegidos. Mas a pessoa que está no campo, a gente visitou, por exemplo, uma fazenda onde uma boiada inteira tinha sido torrada por um raio que caiu na cerca, né? O pessoal, quando faz uma cerca, muitas vezes aproveita a árvore, né, que está ali no meio, para escorar a cerca. E a árvore é um para-raios natural. A cerca de metal, sem ser aterrada, que é o que se recomenda, né? Ela acabou transmitindo energia elétrica e a boiada que estava ali para se proteger embaixo da árvore foi toda dizimada. Quer dizer, é uma coisa que tem implicações, né, econômicas, tem prejuízos grandes, prejuízo para a vida, né? Tem gente que morre e os raros sobreviventes podem sair com sequelas muito sérias. Então, quando o doutor Osmar agora falou comigo, 10 anos depois, falei, Ernesto, vamos atrás de Tempestade, eu falei, essa, eu tô dentro. E sempre o filme, né, Twister, de 1996, frequenta a nossa memória, a nossa imaginação. E a gente tem sempre a curiosidade, será que é assim mesmo? Então é uma coisa que a gente vai conferir em breve. Essa é a minha próxima pergunta para o Dr. Osmar. Eu assisti o primeiro Twister, eu tinha 10 anos, foi lançado em 96. E eles perseguiam os tornados. E eles inventaram um sistema no filme que era tipo uma latinha cortada, e quando eles conseguiam jogar no tornado, aquilo subia. E a partir daí eles começaram a medir aonde teriam tornados no mundo. Como um doutor especialista, isso é possível? Como que se dá a medição para descobrir aonde vai ter tornado e a intensidade deles? Olha, essa parte ainda é um pouco de ficção, né? Não é assim que se estuda os tornados, né? Na verdade, é muito difícil prever a ocorrência de um tornado. Então, ele é uma nuance, é um detalhe de uma tempestade. É difícil prever a tempestade se vai produzir ou não tornado e aonde vai acontecer o tornado. Assim como também é difícil prever aonde exatamente o raio vai cair. Então, são coisas da natureza que ainda nós precisamos evoluir, a ciência precisa evoluir a ponto de prever com exatidão o momento e o local que vai acontecer. Mas é claro que nessa nova versão do Twisters, o que a gente sabe é que as gravações vão ser de tornados reais. Na primeira versão, lá em 96, eram simulações feitas em laboratório, né? Agora as imagens já são reais. Então, o filme está se aproximando mais da realidade e, com certeza, isso vai agradar os telespectadores, as pessoas que estão aqui do cinema, né? Com as imagens mais reais, né, dos tornados. Você acha que Hollywood fantaseia muito, ou você acha que esse filme mostra, é claro, com um pouco mais de dramaticidade, realmente como acontece tudo isso? Não, eu acho que essas coisas caminham juntas, né? A ficção e a realidade, elas caminham juntas. A realidade, vamos dizer assim, dá subsídios para que os filmes de ficção sejam feitos, e os filmes de ficção entusiasmam as pessoas para estudar mais os fenômenos. Então, as coisas seguem juntas, né? Quer dizer, esse filme de ficção, sem dúvida,
Eu lembro de um comentário que, quando lançou em 96, o número de alunos de meteorologia nos Estados Unidos aumentou muito. O interesse em estudar a natureza aumenta muito. Então, tu vê que é uma coisa que caminha junto. A ficção ajuda a ciência ajuda a ficção, e assim as coisas vão indo e o conhecimento humano vai progredindo. E como se mede a escala de um tornado? Bom, existe uma escala de intensidade de tornados que é medida a partir da velocidade do vento, máxima do vento. Então, no tornado, você pode atingir velocidades que ultrapassam 200 km por hora. São velocidades muito fortes, né? No Brasil, existem tornados também, no sul do Brasil e em parte da região sudeste, né? Mas são bem mais raros que em Oklahoma, lá onde o filme se passou esse filme, como em geral nessa região dos Estados Unidos, onde a incidência de tornados é muito grande. Muito tem se falado das explosões solares, que podem causar uma quebra da internet mundial. Muito tem se falado no campo eletromagnético da Terra, que está se enfraquecendo por causa das explosões solares. E também tem se falado muito que os polos estão se invertendo. Quão preocupado a gente deve ficar se você acha que esse campo eletromagnético da Terra ele pode morrer, e aí quais são as consequências? E o que vai acontecer se os polos realmente inverterem? Perfeito. Bom, são dois aspectos da tua pergunta. Primeiro, em relação ao Sol, na atividade solar. Existe uma pesquisa há muitas décadas do impacto da atividade solar sobre as tempestades. É uma coisa em aberto ainda, né? Então, a gente sabe que a principal causa do aumento das tempestades não é o Sol, é sim o aquecimento do planeta. Mas o Sol também faz parte desse complexo conjunto de coisas, né? E até hoje nós estamos, particularmente eu também estou envolvido nessas pesquisas, tentando mostrar até que ponto a atividade solar tem impacto sobre as tempestades no Brasil e no mundo. Então, essa é uma questão em aberto. Agora, sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra, essa é uma questão interessante. Se houver essa inversão dos polos, entre uma determinada configuração de polos e a configuração invertida, vai haver alguns séculos sem campo magnético, que a inversão não é automática. Ela vai parar e depois vai surgir invertido. Durante esses séculos que não houver campo magnético, então nós vamos estar expostos na Terra à radiação solar e raios cósmicos. Então, provavelmente, a vida vai se extinguir na Terra durante uma inversão desse tipo. A boa notícia é que isso pode acontecer daqui a bilhões de anos, né? Não existe uma previsão de que isso venha acontecer em breve. Mas, quando acontecer, talvez a gente nem esteja aqui por outros motivos. Mas, se nós estivermos aqui no planeta, vai ser o fim. E se esse campo eletromagnético apagar também? O campo que existe ao redor da Terra é produzido por essas correntes que fluem no interior do planeta. Então, se essas correntes pararem, o campo magnético desaparece e nós ficamos expostos. Assim como hoje é a Lua. A Lua praticamente é exposta a todos esses raios cósmicos, radiação solar, e por isso não tem vida na Lua. Então, nós vamos ficar numa situação parecida com a Lua e provavelmente, então, a vida vai se extinguir também. Então, visões catastróficas, mas até lá existe muito tempo. Talvez até lá a humanidade tenha conseguido sair desse sistema solar, ir para outro sistema solar, enfim. O que vai acontecer daqui a milhares, milhões de anos é uma coisa que talvez ninguém sabe dizer o que vai ser. Eu realmente espero, doutor Osmar. Enquanto isso, a gente pode se divertir vendo o mundo ser destruído no cinema com Twisters, que chega agora dia 11. Muito obrigado pelo papo, queridos. Obrigado, parabéns pelo programa, parabéns pelo País de Raios. Foi muito importante para as pessoas se conscientizarem e procurarem saber um pouco mais sobre isso. Um grande beijo e até mais. Até mais. Um abraço. Até mais, Tchau, tchau. Temos mais um! São gêmeos!